Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, hoje eu tô aqui no momento para falar sobre um tema que tá pesando aí no mundo do futebol desses dias aí. Desde o momento em que essa notícia foi lançada, ela tá sendo criticada sem parar. É uma crítica ali, é outra ali, é chamando de corrupção, de elitização ali, em todo lugar. E também o Florentino Pérez com suas declarações não ajuda muito a situação. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar a minha visão das coisas. Sabe, tem esse novo formato que estão tentando fazer da Superliga. Vão colocar 15 times exclusivos que vão ser intocáveis. Não vai poder cair, não vai poder sair, sabe? Vão ficar lá pra sempre. Isso, e vão ganhar o dinheiro toda hora e sem poder sair, vão ficar intocáveis. E desses times aí está o Atlético de Madrid, o Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, o City, o United, o Tottenham, a Inter de Milão, o Milan e a Juventus. Tem outros times como o Bayern e o PSG que foram convidados, mas se recusaram a participar. Bom, o Borussia talvez tenha sido convidado, mas eu não vi essa notícia. E quanto ao Manchester City, que eu falei, saiu um rumor de que ele estaria se retirando da Liga Europeia. Ainda não tenho certeza, mas talvez seja verdade. Vamos esperar para ver o posicionamento dos times. Afinal, só o Florentino Pérez se pronunciou, se eu não me engano. E para muita gente ele falou uma sequência de absurdas grandes. Então, vamos lá. O que ele espera promover com essa nova liga é salvar o futebol da morte. Palavras dele, isso. Por algum motivo, que eu não sei dizer qual, ele acha que o futebol está perdendo o seu charme, que está perdendo sua atenção. O que, sinceramente, é um tanto de um absurdo gigantesco. Ele tirou o dado de que 40% dos jovens estão desinteressados pelo maior esporte do planeta. Repito, eu não sei dizer de onde ele tira essas informações. Mas foi essa a declaração dele, que essa Liga Europeia está aqui para salvar o futebol. A UEFA e a FIFA logicamente se posicionaram contra, estão basicamente chamando os fundadores de corruptos que só pensam neles mesmos e só pensam no dinheiro. Tipo, quem é a FIFA e a UEFA para querer apontar o dedo para alguém, não é? Mas mesmo assim, eu também não concordo muito com esse formato de coisas. Vamos dizer apenas que a elitização nesse campeonato é um nível muito absurdo. São 20 clubes que vão competir e 15 fundadores permanentes. Eu conheço ligas que foram criadas através dos anos, das décadas, até chegarem nos formatos que estão hoje. Esse tipo de coisa já foi muitas vezes criada, mas isso eu acho que é sem precedentes. Sério, é um tanto quanto... é um absurdo, não tenho o que falar, é um absurdo. São 15 clubes fundadores que vão permanecer lá, jogar toda vez, ganhar os seus milhões que vão ganhar. Mesmo se não for campeão, vai ganhar mais do que o campeão da Champions League ganha, eu acho, só por jogar. Isso é muito bizarro. O fato de uma Superliga como essa existir e contando esses super clubes para jogar nela, cara, eu como telespectador de futebol, jogador, amante desse esporte, eu acho maravilhosa a ideia. Olha, são clubes de alta categoria se enfrentando, mas eu não concordo com essa elitização absurda que tá tendo nessa Superliga. Cara, nenhum vai poder subir, nenhum vai poder dar espaço pro outro, entende? Tipo, são os melhores
que na visão deles são os melhores clubes do momento, pelo menos, estão lá. Eles disseram que são os melhores de todos os tempos para criar uma Superliga, mas seguinte, eu vi o Atlético de Madrid ali no meio, mas eu não vi o Ajax. Tem o Manchester City ali também, entende? Tem times que basicamente são jovens e não tem tantas coisas assim para se vangloriar como um Real Madrid ou um Manchester United, mas estão lá hoje porque são a tal potência, entende? Tem muita coisa bizarra que ainda vai gerar furdúncia aqui. O formato está sendo discutido para ser esse. São 20 clubes e 15 fundadores. Por enquanto só tem 12, se eu não me engano. Os outros 3 que seriam discutidos seriam o Bayern, o Borussia e o PSG, mas que aparentemente recusaram. E desses 15 clubes teriam mais 5 classificados para uma outra temporada por um outro formato que sinceramente eu não sei. Porque na Europa não tem só 5 campeonatos nacionais, né? Sem contar as Copas da Liga. Eu não faço ideia de como isso vai funcionar. Mas esses 20 clubes, os 15 fundadores mais os agregados, vão formar 2 grupos de 10 times. E os 3 primeiros vão avançar para as quartas. E os quartos e os quintos vão colocar numa disputa de playoffs. Vão colocar um jogo de mata-mata, com jogo de ida e volta, final única campo neutro, e os jogos seriam realizados no meio da semana. Em teoria, isso não ia atrapalhar os outros campeonatos, sabe? O Champions League, a Europa League, até mesmo os campeonatos nacionais não iam ser tão afetados com isso em questão de calendário, era só questão de se organizar. Mas ainda assim gerou um furdúncio por parte da FIFA e da UEFA de tamanho desproporcional, a meu ver. Junto a essa Superliga aí, a UEFA também anunciou um novo formato da Champions. O que, sinceramente, eu não sei se eu vou curtir muito, porque tinha 32 clubes e aí passaram para 36. Tipo, 4 clubes a mais. Grande diferença, né? O formato em si também vai mudar. E eu não sei se concordo com isso, porque eu cresci neste formato atual. Eu vi várias vitórias, viradas, jogos emocionantes com esse formato. E pra mim tava perfeito. Eu não sei como vou encarar essa mudança. Eu acho que ela só vai começar daqui a alguns anos, mas mesmo assim, eu não sei como vou encará-la ainda. Pode mudar muita coisa e pode não ser a mesma coisa pela qual eu me apaixonei. Entende? E isso que vale pra mim pode valer pra outros também. Essa pandemia acabou com a economia de muita coisa. O esporte não foi exceção. Ainda mais com o esporte como futebol, que lucra com transmissões, e os times que conseguem pagar suas dívidas e se manter numa taxa estável por conta das suas vendas de camisas, uniformes, acessórios, mas principalmente pela sua bilheteria nos estádios. Você vê os estádios da Europa, quase sempre eles estavam cheios antes da pandemia. Entende? Era uma torcida apaixonada, com um preço justo de ingresso, vou dizer assim. Pelo menos é mais justo do que o preço do ingresso aqui no Brasil. E iam pro estádio ver seu time jogar, e com isso se divertiam, viam o seu time, e os times com a arrecadação conseguiam se manter. Isso acabou. Entende? A pandemia quebrou isso. Os clubes que estão nessa Superliga estão com dívidas gigantescas. Vai até do Arsenal com seus 100 milhões de euros de dívida aí, até o Chelsea, que tem quase 1,5 bilhão em dívidas. De euros, eu falo. Isso é assustador. Pode ter motivado eles a aceitar isso, talvez não por entrar muito em concordância, mas ainda assim por necessidade. Um banco de investimentos dos Estados Unidos, JP Morgan, injetará 4 bilhões de euros na competição, e esse valor ia ser distribuído entre os times.
Não ia dar para quitar todas as dívidas, lógico que não. Mas ainda assim ia dar uma boa aliviada para os participantes. E creio que esse tenha sido o principal chamariz, principalmente para as diretorias desses clubes. O valor da Champions League para os participantes em distribuição é cerca de 2 bilhões de euros. Entende? 2 bilhões para 4 bilhões de outra empresa dos Estados Unidos. Tipo, é meio que um tapinha também na cara da UEFA, né? Vamos supor apenas que a UEFA não é exatamente a santa da história. Eu vi uma notícia agora que o aporte de 6 milhões de euros para a Champions. A UEFA trabalha por um financiamento de 6 bilhões de euros para reformular a Champions e assim impedir que a Superliga seja de fato uma ameaça. Seria uma proposta interessante. Talvez até tenha sido o motivo dessa Superliga ser anunciada agora, fazer a UEFA se mexer para evitar um caos. Porque, vamos admitir, a UEFA e a FIFA meteram meio louco, dizendo que os jogadores vão ser banidos das competições e proibidos de jogar a Copa do Mundo. Na moral, isso aí foi um extremo desgraçado. O Florentino Pérez nem tinha falado na imprensa antes de darem essa declaração que vão banir os jogadores, entende? Tipo, os clubes são funcionários os jogadores, quer dizer, são funcionários do clube. Eles vão jogar onde o clube estiver. Qual é o mérito em banir os jogadores das competições? Entende? Qual é a lógica? Tipo, tentaram meter logo louco pra tentar fazer os times voltarem atrás, mas provavelmente não vão. Entende? Ainda mais que a jurisdição, se eu não me engano, da Espanha está protegendo os times e não vai deixar o UEFA e a FIFA banir os jogadores desse jeito dos seus campeonatos. O que sinceramente está mais que certo. É uma medida extremista sem necessidade. Isso gerou muita controvérsia, vai continuar gerando ainda, pelo menos até o caso ser resolvido. O governo espanhol e o britânico estão contra isso. O Miranda, Daniel Alves, Xavi, o Ozil, vários jogadores se posicionaram contra isso. Até mesmo o treinador do Liverpool. O Klopp disse exatamente assim: eu tenho a mesma opinião sobre a Super League. É difícil, as pessoas não estão felizes e eu não estou envolvido. O Liverpool é mais do que algumas decisões. O meu objetivo sempre foi fazer parte da Champions League. Gosto da ideia de que o resto pode jogar Champions League, disse o treinador. O Klopp obviamente também não está satisfeito com isso. E tem vários protestos acontecendo, principalmente por causa das torcidas. Na frente do estádio do Liverpool mesmo, tinha alguns torcedores lá fazendo seus protestos. Claro, não era grande coisa, mas ainda assim tinha muita gente que não concorda com isso. Eu sinceramente vou esperar um pouco mais para ver no que isso vai dar. Porque eu não acredito que a FIFA e a UEFA vão banir os times e os jogadores das competições todas. Eles vão perder o apelo lucrativo deles se fizerem isso. Mas também não creio que o Florentino Pérez e seus outros colaboradores aí vão voltar atrás tão facilmente, tendo, como eu disse, uma receita de 4 bilhões de um banco americano aí para poder ajustar suas dívidas. Entende? Nenhum dos dois vai recuar por enquanto. Como a UEFA tá com esse planejamento aí de 6 bilhões de euros para Champions, mas vai dar certo? Aí já não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E também tem essa noção de quando isso vai ser aplicado, porque aparentemente o Florentino e os outros clubes querem essa liga e esse money pra agora. Nas palavras do Florentino Pérez, ele disse isso aqui: o futebol estava perdendo interesse. Dá pra ver que as audiências vão diminuindo e os direitos de TV diminuindo, e algo tinha que ser feito. Estamos todos arruinados, o futebol é global, e essas 12 equipes e outras mais possuem torcedores em todo o mundo. A televisão tem que mudar para que possamos nos adaptar. Os jovens já não têm interesse pelo futebol. Por que não? Porque são muitos jogos de baixa qualidade que não os interessa. Eles têm outras plataformas para se distraírem.
palavras do Florentino Pérez. Os jovens já não têm interesse pelo futebol. Repito, eu não sei de onde ele tira essas informações. Sinceramente. Ele ainda continuou tentando defender a criação da Superliga, colocando outras palavras sobre o seu antigo presidente, o Bernabéu. Ele disse isso: sempre que há uma mudança, sempre tem gente para se opor. Aconteceu com o Bernabéu, o ex-presidente do Real Madrid. Ele foi um entusiasta da criação do que hoje conhecemos como a Champions. Continuando. Aconteceu com o Bernabéu e mudou a história do futebol. O que tem de atrativo? Que jogaremos entre os grandes, a competitividade, novos recursos acabam sendo gerados. Os ricos? Eu não sou dono do Real Madrid. Nós somos um clube de futebol e fazemos isso para salvar o futebol, que está em um momento crítico. Olha, até o momento em que ele falou estamos aqui para salvar o futebol, eu não achei tanta merda assim. Mas se a gente pegar só essa frase, que o Bernabéu, que era um entusiasta da criação da Champions, realmente mudou a história do futebol. Sim, eu não vou dizer com certeza, mas porque eu não estava lá na criação da Champions. Mas eu acho que no momento em que estava sendo discutida e no momento que foi criado, o futebol da Champions não era elitista como essa Superliga está sendo. A Champions League, se você pegar os campeões, vai ter vários. Tipo, muitos times que hoje não conseguem se equiparar a esses grandes que tem agora. Mas que uma vez, no passado, jogando com alegria, raça, conseguiram ser campeões da Champions League. Isso dificilmente vai acontecer hoje. Muito dificilmente. Os times que têm mais recursos, mais dinheiro, estão se sobressaindo. PSG, Manchester City também estão aí como prova. Os dois que nunca ganharam Champions, até recentemente não eram grande coisa também, vamos admitir. Hoje estão na semifinal, vão jogar e são clubes de peso pesado, que podem bater de frente com qualquer outro no mundo, como já mostraram outras vezes. O que me apela é que isso de todos os clubes poderem competir ao mesmo tempo, na mesma rivalidade, acabou se perdendo. E agora só os grandes que conseguiram dinheiro e se adaptaram estão no páreo. E com essa criação da Super League, isso pode aumentar, deixando os times mais pobres ainda mais pobres e os ricos mais ricos. Entende? Eles estão com dívidas? Estão com dívidas, mas ainda são clubes ricos para um grande caralho. Eu sinceramente não sei o que pensar disso ainda. Vamos ter que esperar um pouco pra ver, porque é muito complicado essa porra. Como eu já disse, uma liga com esses times jogando entre si pra ver quem vai ser o único campeão ia ser muito foda. Mas do jeito que foi anunciado e do jeito que tá sendo imposto, isso, entende? Não me desce, eu não sou a favor disso. Seria muito da hora de se ver, mas não desse jeito que estão fazendo. E a UEFA e a FIFA também se posicionando contra, é óbvio que eles vão fazer isso. O que me enoja desses dois é quem quererem bancar o Santos, tipo, tacando os clubes fundadores da Super League como diabos a serem exterminados, e eles são os salvadores da pátria. Isso nunca vai acontecer. Esses dois que muitas vezes já venderam por muito dinheiro o futebol, várias vezes. É só olhar a Copa do Mundo que vai ser no Catar. É só você pesquisar sobre isso, ver os vídeos, ou até mesmo ler algumas matérias sobre isso. Você vai ver que a canarice foi grande nessa escolha. Eu tô empolgado para essa Copa, mas não muda a canarice dessas entidades. Entende? Então, são dois lados que pra mim não tem mérito nenhum. E eu espero que possam chegar a um entendimento. Porque ter a Superliga, pode acontecer de ter a Superliga, mas acabar banindo esses times das outras competições e os jogadores também, mano, não vai acontecer. Não vai. Então não dá pra dizer o que vai acontecer com certeza, mas os jogadores não vão ser banidos.
a UEFA e a FIFA não são tão trouxas assim, creio eu. Entende? Então, por enquanto é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Por enquanto eu sou contra essa Superliga, mas não estou do lado da UEFA e nem da FIFA. Bom, galera, era só isso que eu queria dizer. Queria só bater um papo. Eu não tenho roteiro, não tenho nada, só tô olhando algumas notícias aqui na tela do meu computador e falando com vocês a respeito. Como eu disse, só vim dar minha opinião e aqui me despeço de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que tudo dê certo pra vocês nesse período de caos que estamos tendo, e desejo a maior felicidade pra vocês. Se inscrevam no meu canal, se puderem, por favor. Deem aquele joinha pra me dar uma força nesse começo. E é isso, pessoal. Tamo junto. Agradeço de coração sua atenção. Valeu.